Exercício 8. Determinar os pontos de inflexão e reconhecer os intervalos, onde a função seguinte tem concavidade voltada para cima ou para baixo. A função é f de x igual a x ao quadrado para x menor ou igual a 1 e 1 menos x menos 1 ao quadrado para x maior que 1. Solução, né? Então, para x menor que 1, a primeira derivada, x menor que 1, a primeira derivada é 2x e a segunda derivada é 2. Para x maior que 1, a primeira derivada é menos 2, que multiplica x menos 1, e a segunda derivada é menos 2. Logo, para x pertencente ao intervalo aberto de menos 1 a infinito, né, menor que 1, a segunda derivada é positiva, e, portanto, f é côncava para cima neste intervalo. No intervalo de 1 a mais infinito, para x maior que 1, a segunda derivada é negativa. Portanto, neste intervalo, f é côncava para baixo. No ponto c igual a 1, a concavidade muda de sentido e assim o gráfico f apresenta um ponto de inflexão em c igual a 1. Côncavo para cima até antes de 1 e côncavo para baixo depois de 1. O gráfico de f pode ser visto na figura 5.7, acabei de mostrar, né? Observamos que no ponto c igual a 1, f tem um máximo relativo. Nós temos um máximo relativo. Análise do comportamento de uma função. Construção do gráfico. Tá? O quadro a seguir apresenta o resumo que poderá ser seguido para analisar o comportamento de uma função a partir de sua representação gráfica. Neste caso, uma análise pode culminar com um esboço gráfico destacando as propriedades e características da função. Então, primeiro, encontre o domínio da função, calcule os pontos de interseção com os eixos, encontrar os pontos críticos, determinar os intervalos de crescimento e decrescimento de f, encontrar os máximos e mínimos relativos, determinar a concavidade dos pontos de inflexão de f, encontrar as cintas horizontais e verticais, se existirem, e esboçar o gráfico. Então, essa é uma receitinha para construir um gráfico. Exemplo, esboçar o gráfico da função f de x é igual a 3x à quarta menos 8x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 2. Seguindo os resultados do proposto, temos que a primeira etapa, o domínio dessa função é real, né? O domínio dessa função é real, é claro. A segunda etapa, interseção f de 0 é igual a 2, né? Se meu x vale 0, meu y vale 2. Terceira etapa, a primeira derivada é 12x ao cubo mais 24x ao quadrado mais 12x. Resolvendo essa equação, encontramos x1 igual a 0 e x2 igual a 1, que são os pontos críticos. Fazendo a primeira derivada maior que 0, obtemos que x vai ser positivo quando x for maior que 0, portanto, f acrescente para x maior ou igual a 0. Fazendo a primeira derivada menor que 0, obtemos que isso vai acontecer quando x for menor que 0, portanto, f decrescente para x menor ou igual a 0. Temos que a segunda derivada é igual a 36x ao quadrado menos 48x mais 12. Como a segunda derivada no ponto 0 é igual a 12 é maior que 0, temos que o ponto 0 é um ponto de mínimo. E f de 0 igual a 2 é o mínimo relativo de f. Como na segunda derivada x igual a 1 nós temos que é igual a 0, nada podemos concluir em relação a esse ponto. Fazendo a segunda derivada de x, aqui é x, tá pessoal? Maior que 0, temos que 36x ao quadrado menos 48x mais 12 é maior que 0. Quando que isso vai acontecer? Quando x pertence ao intervalo aberto de menos infinito a 1/3, união com o intervalo de 1 a mais infinito. Então, f é côncava para cima no intervalo aberto de menos infinito a 1/3, união com o intervalo aberto de 1 a mais infinito. Fazendo essa função, a segunda derivada menor que 0, nós temos que, para isso acontecer, x tem que pertencer ao intervalo aberto de 1/3 e 1. Então, f é côncavo para baixo no intervalo aberto de 1/3 e 1. Os pontos de abscissa 1/3 e 1 são pontos de inflexão, porque muda o sentido da concavidade. Não existe assíntotas. Aqui está o gráfico da função. Exercício 9, esboçar o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado sobre x menos 3. Então vamos lá, o domínio da função é real menos 3, porque não pode ter 3 no lugar do... Se eu colocar 3 no lugar de x, fica 3 menos 3, 0, e não existe isso por 0. Então o domínio é real menos 3.
A primeira derivada é x que multiplica x menos 6 sobre x menos 3 ao quadrado. E a derivada segunda é 18x menos 54 sobre x menos 3 elevado à quarta. Fazendo a primeira derivada igual a zero, nós temos que x é igual a zero, x igual a zero e x igual a 6 são pontos críticos, né, que são as raízes dessa equação, são pontos críticos. Vemos que a primeira derivada é maior que zero quando x pertence ao intervalo aberto de menos infinito a zero, união com o intervalo aberto de 6 a mais infinito. Assim, f é crescente no intervalo de menos infinito a zero, união com um intervalo de 6 a mais infinito. Vemos que a primeira derivada é maior que zero quando x pertence ao intervalo de menos infinito a zero, união... Está repetindo, né? Está repetindo. Fazendo a primeira derivada menor que zero, vemos que f é decrescente no intervalo fechado de 0 a 6. Como a segunda derivada é menor que zero, temos que zero é ponto de máximo relativo. E a segunda derivada no ponto 6 é maior que zero, temos que 6 é o ponto de mínimo. Ainda, f de 0 igual a 0 é máximo, f de 0 igual a 0 é o máximo relativo, e f de 6 igual a 12 é o mínimo relativo de f. Fazendo a segunda derivada maior que zero, obtemos que isso acontece quando x pertence ao intervalo de 3 a mais infinito. Né? Então, nesse intervalo, x é côncavo para cima, e fazendo menor que zero, isso acontece no intervalo aberto de menos infinito a 3. Isso significa que f é côncavo nesse intervalo de menos 3 a mais infinito, de menos infinito a mais 3. Determinando os limites, né? Aqui para achar a síntese, né? Limite da função quando x tende a 3 mais é igual a mais infinito, e limite quando x tende a 3 menos da função é igual a mais infinito. Encontramos que x igual a 3 é a síntese vertical. Não existe a síntese horizontal. Aqui está o gráfico. Exercício 10. Esboçar o gráfico da função. f de x é igual a x mais 1 elevado a 1/3. Né? Então nós temos que o domínio dessa função é real, não tem problema nenhum com x. F de x quarto eixo disso no ponto y igual a 1, né? Que f de 0 é igual a 1. Se eu colocar 0 aqui, vai ficar, meu x0 vai ficar 1 elevado a 1/3, que é 1. Então, quarto eixo x em menos 1, já que resolvendo a equação, x mais 1 elevado a 1/3 igual a 0, obtemos que x é igual a menos 1. Fazendo a primeira derivada igual a zero, né? A primeira derivada que é 1/3 multiplica x mais 1 elevado a menos 2/3, igualando a primeira derivada igual a zero, vamos achar os pontos críticos, né? Concluímos que não existe x que satisfaça essa equação, então não tem ponto crítico. Como f menos 1 não existe, o único ponto crítico de f é x igual a menos 1. Tá? Não existe a derivada para f menos 1, então ele é um ponto crítico. Como a primeira derivada é sempre positiva, concluímos que a função é sempre crescente. Não existe máximos nem mínimos. Como a segunda derivada é igual a menos 2 sobre 9, que multiplica x mais 1 elevado a menos 5/3, concluímos que x menor que menos 1, que para x menor que menos 1, a segunda derivada é positiva, e, portanto, f é côncavo para cima em menos infinito a menos 1, intervalo aberto de menos infinito a menos 1. Quando x é maior que menos 1, a segunda derivada é negativa, e então f é côncavo para baixo, no intervalo aberto de menos 1 a mais infinito. O ponto de abscissa x igual a menos 1 é um ponto de inflexão. Não existe assíntotas, a figura abaixo mostra o gráfico da função. E aqui terminamos a aula 16.